Oi, turma, tudo bem? Descabelada. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos ver a turma chegando aqui. Chegando. Gente, tô com um probleminha aqui, não tô conseguindo subir meus slides para vocês. Por isso eu entrei aqui do celular. Mas vamos dando oi aqui. Vou tentar mais uma vez, tá? Vamos ver, já tem bastante gente chegando. Essa tecnologia atrai a gente às vezes, né? E aí, turma? Vamos lá. Já dou um oizinho aqui para vocês. Eu tô vendo se eu consigo subir meus slides aqui, tá bom? Se eu conseguir, a gente vai trocar de conexão. Já chegou aqui Marquinhos Pinheiros, Alessandro, Reinilde, Alzira. Todo mundo, povo lindo, chegando aí. Muito bem. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu vou conseguir subir os slides. Quem mais chegou? Manuel, boa noite. Paim, boa noite. Patrícia Siqueira. É isso aí, turma. Todo mundo aí. Juntinho. Vamos ver se a gente consegue trocar de conexão. Enquanto eu tô vendo aqui a conexão, já pegaram a aguinha de vocês? Já pegaram a Bíblia? Já pegaram o livrinho Caminho, Verdade e Vida? Vamos ver aqui. Peraí. Quem mais chegou? Vamos ver. Gisele de Deus, Décio Ferreira, Silvia Crê, Marilene, Cássio Ronaldo. Eu que agradeço, seu Cássio, a oportunidade de estarmos juntos aqui. Elza, Patrícia Santos, Josete. Eita, quanta gente linda! Vamos ver se tem mais aqui. Loira, né, amiga? A Josete falando que tá loira, que eu tô loira. Boa noite, Deilda. Voltei. Já dizem que a gente não fica velha, que a gente fica loira, né? Tô aderindo como que diz? Essa tradição, né? Velha não, loira, tamo aí. Que o loiro combina mais com os cabelos brancos. Tia Lu chegou, Silvia Creme, a tia querida, boa noite. Boa noite, tia Lu, um beijo no Guari, na turma aí toda. Eu estou aqui, eu não comecei ainda o estudo, porque estou aqui, pessoal, tentando subir, que eu fiz os slides tão bonitinhos, né? Vamos subir aí já já. Vou entrar aqui na conexão, peraí. Patrícia Siqueira, travou, né, pessoal? Voltei agora. Patrícia Siqueira, vou colocar seu nome. Gustavo, boa noite. Obrigado, minha amiga. Pessoal, vou ter que trocar realmente aqui a nossa conexão para a gente poder não ficar caindo, tá? Peraí, mais um minutinho. Fiquem aqui comigo que a gente já vai se organizar. Vamos lá. Obrigada, Elza. Alessandra. Ô, Alessandra, acho que eu não vou saber falar seu sobrenome. Cunegondes, é assim que fala? Boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí. Peraí, mais um pouquinho. Fiquem aí comigo. Aí, que a gente já vai. Já vamos começar. Antes, mais na hora, sempre dá alguma coisinha, né, pessoal? Como é que pode? Mas vamos lá. Quem mais chegou? A Irã, Ildinha.
Acertei, Alessandra, muito bom. Oh, coisa boa, pessoal. Espera aí um pouquinho, só mais um minutinho que a gente já chega lá. Um minutinho. Estamos na página. Sim. Deu certo agora, pessoal? Acho que agora entramos, hein? Me digam aí se está boa a conexão. Eu troquei aqui a conexão da internet. Me digam aí se está tudo bem. Vamos ver aqui. Baixar o volume. Hoje deu bagunça na hora de entrar. Vamos voltando aí, pessoal. Não desistam. Estaremos aqui. Deixa eu tirar agora este telefone daqui. Agora voltou. Reinilde voltou. Leonice, boa noite. Tá caindo ainda? Vê se agora vai ficar de pé. Vamos ver. Eu troquei aqui a conexão da internet. Agora acho que vai. Voltou? Ideilda diz que sim. E aí, turma? Tá voltando? Todo mundo? Agora vai? Nem vou dar muitos recadinhos agora. Já vou começar a prece para a gente já começar a fazer o estudo, porque já atrasamos muito. Então, vamos lá. Depois, aqui no finalzinho, eu falo uns oizinhos para vocês, tá bom? Então, nesse instante, vamos fechando os nossos olhos. Eu vou pedindo desculpas para o plano espiritual aí por esse problema que a gente teve, por começar aí com atraso, mas vamos fazer o estudo com muito amor, com muita alegria. E assim, conectados com o plano maior, vamos pedindo, agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. Vamos agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de, em seu nome, estudarmos através do seu testemunho hoje. Vamos também pedindo amparo, proteção e instrução dos nossos amigos do plano espiritual. E assim vamos dar início ao estudo de hoje. Testemunhos, que assim seja. Todo mundo voltando aí? Angelina voltando. Muito bem, pessoal. Vamos ver a Alessandra, Angelina, Ideilda, Marilene. Falou que agora tá melhor, né? Regina Mobará. Custou hoje, hein? Nossa Senhora! Como foi difícil. Vê se melhorou agora. O chiado. Marquinhos falou que agora sim. Leonice falou que estava quase chorando. Não chora não, Léo. Ou eu que estava quase chorando já, de não conseguir. Marquinhos falou que está chiando um pouco. Mais dificuldades, mais valorização. Isso mesmo. Vejam se o chiado melhora. Que eu troquei também aqui. Tinha um microfonezinho aqui conectado. Eu desconectei. Me digam aí se melhora para a gente começar o estudo. O estudo de hoje chama Testemunho, né? O capítulo 85. Estamos aqui dando esse testemunho de fé e resignação com essa internet, né, pessoal? Não é fácil, não. Voltamos, Manu! Contem para mim se melhorou o chiado. Otília Colombo, gratidão, é isso aí. Pessoal, acredito que agora já tenha ficado tudo melhor aí, a conexão, o chiado, tudo, né? Então, vamos começar? Hoje a nossa reflexão vai ser em João, capítulo 18, versículo 34. A frase é assim: respondeu-lhe Jesus, dizes isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? O que acontece, né? Que frase é essa? Que momento é esse que o João está contando aqui para a gente? É o momento em que Jesus foi capturado, né? Jesus foi traído pelo Judas e foi entregue lá a Pilatos, né? Que Jesus entregou para Pilatos, ele foi entregue a Pilatos, Pilatos entregou ele para Herodes, Herodes devolveu ele para Pilatos e Pilatos lavou as mãos, né? Essa tão conhecida história. E nesse momento, Pilatos perguntou para Jesus se ele era o rei. E aí é onde ele pergunta, Jesus pergunta para ele: você que quer saber isso?
ou é o que te falaram, né? O que te disseram? E em cima dessa reflexão de Jesus, nós vamos ler o texto hoje e vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E o Emmanuel, ele deu este nome dessa lição de testemunho, e eu fiquei pensando muito nessa lição hoje. Pela manhã, nós tivemos hoje um atendimento presencial lá na Casa do Caminho, e a nossa irmã Flávia fez esta mesma palestra, essa mesma reflexão, e trouxe alguns testemunhos, né? Então, o que é o testemunho? É a gente contar aquilo que a gente viveu, é a gente demonstrar aquilo que a gente viveu. E a gente só pode dar um testemunho quando a gente passou por aquilo. E eu achei muito inteligente da parte do Emmanuel colocar o nome dessa lição de testemunho, porque aí é um testemunho vivo, né? Que Jesus viveu aqui na Terra, esse Espírito tão iluminado, que se fez carne para poder dar o testemunho de amor e perdão e misericórdia, que foi o maior testemunho de Jesus. E o texto começa assim: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? E aí, será que a gente só está repetindo igual papagaio? Ou será que a gente está procurando ser testemunhos vivos da lição de Jesus? E aí, como é que tá, hein? Olha quanta coisa a gente tem para refletir. E olha como Jesus, ele era sempre magnânimo, né? E com essa pergunta, além dele deixar Pilatos lá, vamos dizer assim, pensativo, ele nos deixa também, né? Então, ele pergunta lá para Pilatos, mas é você que quer saber isso mesmo? E a gente? O que a gente quer saber? O que a gente quer testemunhar? A gente só quer ficar igual ele disse aqui, né? Com uma vitrola quebrada, um disco arranhado? Ou nós realmente seremos testemunhos vivos? E aí? Vamos continuar a leitura aqui. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus é o símbolo lendário, é um mestre vivo. Então a gente precisa realmente entender o que foi Jesus, qual é a lição dele, e a gente precisa principalmente seguir o testemunho de Jesus e aproveitar esse testemunho de Jesus e sermos testemunhos da lição que ele deu, né? Quando uma pessoa vem a público contar a história dela, qual é o objetivo? A gente pode até falar, são muitos os objetivos, né? Tem gente que quer aparecer, tem gente que quer ficar famoso, né? Mas tirando esses motivos, a grande maioria das pessoas que passam por grandes atribulações, por grandes aprendizados, elas vêm trazer o seu testemunho ao público para ensinar, para exemplificar. Então, o que adianta Jesus ir lá, passar por todo esse sacrifício, se isso não chega até nós? Se esse testemunho vivo dele não faz esse efeito na gente? Se a gente não pega esse testemunho de Jesus e não aplica na nossa vida? Por que eu estou dizendo isso? Justamente por isso, para a gente sempre lembrar que não foi à toa, não foi por qualquer motivo que Jesus testemunhou todo esse calvário dele, né? Ele testemunhou esse calvário para deixar essa lição de amor para nós sempre refletirmos nela, para a gente sempre lembrar o que Jesus faria nessa situação. Jesus perdoaria? Jesus olharia com amor? Jesus estenderia a mão? Então é assim que eu devo fazer e ser. Então, para isso que serviu, para isso que serve, serviu não,
que serve o testemunho de Jesus, é para isso que serve toda a tormenta que ele passou, né? Então, aqui no finalzinho, eu achei bem forte isso que ele escreve aqui. Jesus não é um símbolo lendário, ele é um mestre vivo. Puxando desse gancho, por que a gente fala isso? Que ele não é um símbolo legendário e é um mestre vivo? Porque ele está vivo e ele não está longe de nós, ele está perto de nós. Ele está vivo. Ele não morreu lá na cruz. O que morreu lá na cruz foi o corpo físico dele, mas Jesus continua sendo o governador do nosso planeta. Jesus continua sendo o nosso grande orientador, o nosso grande mestre. Esse é mais uma lição desse capítulo que a gente deve levar para a nossa vida. Então, quando a gente estuda, quando a gente começa, a gente já viu aqui, inclusive até o professor Breno já falou isso em uma outra palestra dele, quando Jesus sentiu toda essa aflição que ele ia passar por isso, né, no Calvário, que ele ia ser morto, que ele ia ser traído pelo Judas, que ele ia ser renegado 3 vezes pelo Pedro, no momento que ele mais precisava, ele foi abandonado. Ele já sabia de tudo isso já de antemão. E o que ele fez? Ele orou ao Pai, ele pediu a Deus esta força, ele pediu a Deus a orientação, ele pediu a Deus como é que ele devia ser, se comportar, como é que ele deveria se portar, o que ele deveria fazer, né? E através das orações, ele passou por muitas aflições, como eu disse, o professor Breno até contou aqui em uma das palestras dele, que nesses momentos ele chegou a suar sangue, né? De tão, imagina como é que é você já saber tudo que você vai passar, né? Tudo que você vai sofrer. Então, Jesus ele não é uma lenda, ele é um mestre vivo mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Dessa questão de Jesus ir em oração, pedir a Deus, pedir ao Pai essa força, essa orientação de como agir, de como cumprir essa missão que ele veio cumprir aqui no planeta Terra. Porque, gente, Jesus, esse espírito tão iluminado, tão maravilhoso, mestre dos mestres, ele orava, ele pedia auxílio a Deus, e nós não fazemos isso por quê? Por quê? Nós devemos, inclusive esse é um dos atos de Jesus que a gente mais deve seguir, que é o ato da oração, o ato da humildade, o ato de se conectar com Deus Pai. Certo? Vamos continuar a leitura aqui. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. É o que a gente começou a falar já aqui um pouquinho, né? Já me antecipei. Cristo, Jesus, quando ele estava nessa tormenta toda, né? Então, isso a gente está falando da maior tormenta dele, mas enquanto ele saiu nas pregações, ele teve muitas outras tentações, vamos chamar assim, né? Em todos os momentos ele se recolhia em oração, ele se recolhia em meditação, ele se conectava com Deus para poder receber ali as instruções, para poder se fortalecer e para continuar com a missão dele. Então, é assim que nós devemos testemunhar. Nós devemos testemunhar este ato, devemos testemunhar, sermos pessoas de oração, sermos filhos desse Pai tão poderoso, sermos guiados por esse mestre de luz. Então, aqui o testemunho que ele fala, né, da gente testificar, é da gente se iluminar, da gente ter o nosso coração bom e da gente dar o nosso testemunho da melhora. É da noite pro dia, depois acabou essa live aqui, eu já sou uma pessoa melhor? Não sou, né? A gente sabe que tem todas as etapas, que a vida não dá grandes saltos, que tudo é um pouquinho a cada dia. Então, tenhamos fé, tenhamos força, nos liguemos cada vez mais a Deus, ao nosso Pai, nos ligamos cada vez mais ao nosso Mestre no seu testemunho, para que possamos, num futuro aí, né, darmos esse testemunho de melhora,
darmos esse testemunho de sermos aí verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, né? Que ainda não somos espíritas, estamos tentando ser, né, pessoal? Reconhecemos, pois, a atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, não adianta só ficar testemunhando o que o outro fez, o que o outro melhorou, o que o outro passou, e eu não ser testemunha de mim mesmo. E eu não correr atrás de ser melhor, de aprender, de conquistar para eu dar o meu testemunho da melhora, né? Então, a lição de hoje, acho que para mim, né? Cada um tem um olhar diferente para o estudo, mas para esse estudo de hoje, a grande, vamos dizer assim, a grande lição para mim, Renata, é: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar porque eu quero dar o meu testemunho de Renata, o meu testemunho de melhora, o meu testemunho de ser melhor. Mas como é que eu faço isso? Estudando, ouvindo coisas boas, me instruindo, me iluminando, que é o que o Emmanuel está recomendando aqui na lição, através dos ensinamentos de Jesus, me ligando ao Pai, orando mais, me conectando mais com o plano maior, consumindo mais informações boas, buscando ser útil. Tem muito trabalho voluntário aí que a gente pode buscar ser útil. Então, nesse momento, tem muita gente que está adoecida, que está com problemas e que não consegue. Mas eu tenho que já pensar nisso, vou buscar minha melhora, e assim que eu tiver um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor, eu também vou buscar estender a mão para quem precisa. Então, essa visão que a gente tem que ter. Vamos lá, vamos começar a caminhada, vamos melhorar, vamos ajudar quem precisa, da forma que precisa e do jeito que eu posso auxiliar, né? Porque tem muita gente que fala assim: ai, eu posso tão pouco, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho isso, ou eu não tenho aquilo. Vamos parar de desculpa. Para fazer o bem não precisa ser rico, milionário. Muito bem a gente faz sem dinheiro nenhum. Né? Quantos bens a gente não faz só de ouvir um amigo, só de dar um abraço, só de dar atenção? Então não precisa de dinheiro para você ouvir alguém que precisa, certo? Não precisa de fortunas para estudar o Evangelho. Então tem muita coisa boa que a gente pode fazer, sim. Então vamos buscar a nossa melhora para amanhã a gente dar o nosso próprio testemunho de fé, né? Corri, consegui, atrasei uns minutinhos, mas conseguimos terminar a lição, pessoal, muito bom. E aí, preparados para as nossas vibrações? Depois que a gente fizer as vibrações, receber o tratamento espiritual, fluidificação da água, eu converso mais um pouquinho com vocês sobre os atendimentos presenciais, tá bom? Então, nesse instante, vamos buscar uma posição confortável para nos sentarmos. Vamos buscar serenar o nosso coração. Vamos buscar nesse instante nos envolvermos. Vamos nos sentirmos agora assim tão levinho, como se a gente estivesse sentado numa nuvem. Vamos sentindo a equipe espiritual já se aproximando de nós. Vamos sentindo essa paz, essa confiança. E nesse instante vamos vibrar. Vibrar muito amor, vibrar paz, harmonia, união, por todo o planeta Terra, por todos os seres que nesse planeta habitam, de todos os reinos, minerais, vegetais, animais e hominais. Vamos vibrar muito amor por todos os nossos irmãos que estão partindo dessa pátria, estão partindo e chegando no plano espiritual, que eles tenham força, aceitação e resignação para continuar a caminhada no plano espiritual. Vamos vibrar também muita força para os nossos irmãos que estão encarnando no planeta Terra, que eles consigam iniciar suas caminhadas, que eles consigam perseverar, que eles consigam evoluir mais um pouquinho. Vamos vibrar muito amor por todos os doentes, por todos os enfermos de todas as doenças,
doenças do corpo, doenças da alma, que eles recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos idosos que nesse instante passam por esse momento tão delicado, tão fragilizados. Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças, em especial por aqueles que estão em situação de rua, passando dificuldade com drogas, com problemas na família. Vamos vibrar por todas aquelas pessoas que estão desesperadas, que perderam seus empregos, que estão enfermas, que estão assim sem saber o que fazer, que elas recebam essa vibração de amor e que através dessa vibração elas tenham uma conexão com Deus e que elas consigam encontrar um caminho, uma solução. Vamos vibrar pela união das religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, pelos trabalhadores do bem, pelas casas de oração. Vamos também vibrar nesse instante pelos nossos governantes e pelos governantes do mundo todo. Que eles recebam essa vibração de amor e através dessa vibração eles possam decidir o bem maior. Vamos também nesse instante pedindo para a equipe espiritual nos auxiliar para vibrarmos por aqueles que nós achamos que são nossos inimigos, por aqueles que acham que nós somos os inimigos deles. Vamos vibrar perdão, amor, resignação. Vamos também nesse instante vibrando pela nossa casa, pelo nosso lar, que tem sido a nossa igreja, que tem sido a nossa escola, que tem sido o nosso trabalho. Vamos vibrar. Vamos vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por nós mesmos. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, o plano espiritual fará em nós o passe, reorganizando os nossos centros de força, deixando conosco os remédios, aplicando em nós os remédios de alívio das dores, as vitaminas, os fortalecedores. E assim vamos recebendo esse passe. Já vamos nos sentindo mais leves, mais otimistas, com as nossas dores já aliviadas. Ai, como é bom! E assim, após recebermos esse passe, vamos pedindo também que a equipe espiritual deixe na nossa água o remédio, o calmante, tudo aquilo que estejamos precisando neste momento, nós e nossos familiares. E assim recebemos o nosso remédio. Vamos em oração agradecer a Deus por permitir esse encontro. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, pelos seus ensinamentos, pelo seu testemunho. Vamos agradecendo aos nossos mentores em particular, aos mentores da Casa do Caminho, que nos auxiliam, que nos fortalecem, que nos dão a mão na nossa caminhada. Vamos também, para encerrar o estudo de hoje, pedindo que esses irmãos continuem conosco, nos auxiliem, nos oriente, para que possamos transformar os nossos defeitos em virtudes. Vamos pedindo que eles nos acompanhem sempre e também finalizando e pedindo que possamos estar juntos novamente aqui na terça-feira com mais um estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Conseguimos! Coisa boa! Hoje enrolou um pouquinho o começo, não dei muitos oizinhos, mas vou dar agora. O importante é conseguirmos terminar o estudo bonitinho. Vamos dar uns oizinhos aqui, turma. Quem mais entrou aqui? Vamos ver. Opa, tem muita gente linda aqui nessa live. Vamos ver. Regina Mobará, o Marquinhos Pinheiro, a Léo, o seu Cássio Ronaldo, Manu, Otília, Patrícia, Tereza Alves, boa noite, Angelina, Alessandra, falou que ainda tá chiando um pouco, vamos que vamos, né, Angelina? Denise Loureiro, boa noite, Tia Rô, boa noite, Bruna Bacelar, Kislaine, Leonice, Alzira, Ivanilda, Marilene, Patrícia Santos, seu Cássio Ronaldo. A caridade é uma das melhores respostas a Deus, porque ela atravessa as barreiras da inteligência, alcança os domínios do coração. Pratique, amém. Muito bom, seu Cássio. Muito obrigado também por estar sempre com a gente lá, ajudando nós na nossa casa, seu Cássio. Muito obrigado.
Ivonete, semana abençoada. Denise, gratidão, obrigada. Bruna também, obrigada. Josete, boa semana. Ale, obrigado a todos. Obrigado, Ale, por estar junto aí, meu amigo. Angelina, Lucimar, Alzira. Eita, turma linda. Obrigado, viu, pessoal? A Irã também. E aí a gente termina com essa frase aqui, ó. Boa noite, vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, ajeita os pensamentos para a semana vir boa. E dia 13 estaremos aqui com o capítulo 84. Já eu vi qual era, mas já esqueci, caramba, acho que fiquei tão aqui agitada que eu esqueci. Tia Rô, boa noite, Jesus abençoe. Pessoal, não falei no comecinho porque deu esse atrapalhadeiro aí com a conexão, mas já voltamos ao atendimento presencial na casa para quem precisa e tem que fazer o agendamento pelo telefone que está aí no nosso Facebook, tá? Pelo telefone fixo com a Deise ou no WhatsApp lá da casa. É só clicar lá no botãozinho e agendar para quem quiser ir. Mas vamos continuar aqui na nossa live ainda. Opa! Qual que é o nosso próximo testemunho foi hoje? Ai, que linda! A lição 86, que é a nossa próxima lição do dia 13/10, Jesus e os amigos, está no Evangelho de João também. Vai ser muito massa, terça-feira, a nossa live aqui. Certo, pessoal? Eram isso por enquanto. Tem umas rifinhas nossa rolando aí, pessoal. Vamos dar uma bombada aí na nossa rifa da Natura. Vamos ajudar a Casa do Caminho. Vou colocar aí os links. Entrou mais gente aqui dando oi. Chegou tudo atrasado. Dá mais uns oizinhos aqui. A Leonice, Paim, beijo. Regina Mobará, Edna Lúcia, Tia Rô, Reinilde, que a semana seja abençoada. E a Carla Silva pedindo as vibrações. Carla, o seu José Carlos está nas vibrações, graças a Deus, estamos aí firme na oração para ele se recuperar. A Léo, chuva de bênção a todos. É isso aí, pessoal, como sempre, maravilhoso estar com vocês aqui nesse encontro, muito bom. Terça-feira estamos juntos de novo, vamos que todos tenhamos uma semana abençoada por Deus e por Jesus. Até terça, um beijo no coração.